Atenção! A exposição a este conteúdo pode provocar reflexões e pensamentos críticos. Esse documentário é indicado em caso de conservadorismo agudo e tendência à manicomalização da vida. Caso persistam os sintomas, a reforma deverá ser imediata. Então, eu sou Renata Bernstein, eu sou psicóloga de formação, agora mestranda nas artes cênicas, e eu dirijo um grupo de teatro formado por usuários de saúde mental chamado Os Incênicos. Meu nome é Leide, eu sou usuária de saúde mental, né? Sou uma das atrizes dos Incênicos, que é a primeira companhia de teatro formada só com pessoas com transtorno mental. Durante a universidade, né, eu sempre fiz teatro, o teatro sempre foi uma atividade para mim de prazer, desde a escola, na infância eu já começava com a prática de teatro. E durante a universidade, mesmo em psicologia, eu tinha uma companhia de teatro, em que eu atuei como atriz durante 5 anos, né? Então toda a minha experiência durante a universidade passava também por essa experiência física de vivenciar o teatro, né? Ao final da minha graduação, eu tinha um dilema, que era seguir pela psicologia ou seguir pelas artes cênicas. E no encontro com o professor Marcos Vinícius, ele me apresenta um texto do Peter Pelbart, que é um filósofo, né, que dirige uma companhia em São Paulo chamada Waze. E esse texto falava dessa experiência do Waze, que era um espetáculo, que o espetáculo era feito também, né, por pacientes psiquiátricos, atores, e esse espetáculo ele era interceptado assim por uma questão real que aparecia, que era a crise de um desses sujeitos durante o espetáculo, né? E aquilo chamou muito a minha atenção, dessa possibilidade de você trabalhar, ter um espetáculo, uma cena, e de repente alguma coisa tão verdadeira acontece, né, que ele dizia que as pessoas saíram do espetáculo achando que aquilo tudo era encenação. Então, esse encontro com Marcos Vinícius, o encontro com esse texto, me leva um pouco a entender de que eu podia, dentro do final da minha graduação, entre escolher entre a psicologia e as artes cênicas, que eu poderia juntar a psicologia e as artes cênicas e buscar uma investigação dentro dessa linguagem, né? Então, trabalhar no campo da saúde mental. A Renata, ela teve um projeto, ela fez um projeto, né? Primeiro espetáculo ela montou, ela foi lá na AMIA, Associação Metamorfose Ambulante, que hoje eu sou a presidente, Associação de Usuários. E quando chegou lá, ela fez a proposta que queria 16 atores dos CAPs. E aí eu disse, olha, eu já estou, eu sou do CAPs, eu disse Sampaio. E aí a gente foi indicando as pessoas que tinham possivelmente essa ideia de querer fazer teatro, e ela montou a companhia. Na primeira vez a gente teve grana, né, que foi Fundação de Direitos Humanos, que mandou uma grana, a PPP, só que o dinheiro acabou, mas não acabou a vontade de fazer teatro, né? E a gente transforma todo o sofrimento em arte, né? E aí chega uma psicóloga louca lá da AMIA, dizendo que ela ia criar um grupo de teatro. Falei, como é que é isso mesmo? Na época, então, em 2008, a Secretaria de Cultura do Estado tinha um edital aberto que chamava Cultura e Direitos Humanos. E nessa época, né, a partir desse encontro, eu entendi que ali era uma oportunidade de escrever um projeto para poder participar dessa concorrência. E escrevi o projeto que se chamava Ensina Insanidade. Então, Ensina Insanidade era uma oficina de 3 meses de teatro, de iniciação teatral, para pessoas portadoras de transtornos mentais. E, posteriormente, a gente faria um espetáculo a partir dessa vivência. E assim foi. Então, Os Incênicos, na verdade, é o nome do nosso primeiro espetáculo, né? Que é o que sedimenta essa experiência, porque no momento que a representação veio para o palco, foi um momento muito mágico. E a arte, para mim, tem tudo a ver com uma forma de cura, né? Depois que eu comecei a fazer teatro, foi incrível a forma que eu estabilizei a minha vida, né? Eu tomava 19 medicações, 2,5. O teatro, para mim, é tudo, né? É
o dispositivo que faltava mesmo. Eu praticamente eu vivo 24 horas fazendo arte, teatro, brincadeira com as pessoas. E eu não sei o que seria de mim se eu não faço teatro, né? O teatro para mim é realmente o antídoto que faltava. Porque a arte do teatro, ela é terapêutica, ela é um remedinho, como diz a Angelita, o remedinho que faltava na minha vida. Agora, o que de efeito isso pode produzir sobre as pessoas, enquanto terapêutico, vamos dizer assim, é enorme também, inclusive sobre mim. Tá. Eu sou Wagner Ferraz, eu sou psicólogo, estudei em São Lázaro. Bom, quando eu estagiei aqui no Juliano, esse lugar me intrigou bastante desde a época de estagiário. E trabalhando aqui, eu experimentei e experimento ainda hoje um pouco dessa angústia de trabalhar com pessoas adoecidas numa instituição também adoecida. E foi essa angústia minha que me fez pensar em fazer alguma coisa diferente. Então eu passei a partir daí, às sextas-feiras à tarde, trazer um violão e a gente ia cantando juntos na área de lazer. E a partir daí, essa experiência foi ganhando corpo e foram aparecendo novos parceiros, novas alianças, e aí a gente foi ganhando alguns instrumentos, aí a gente começou a trazer equipamentos, caixas de som, ligar guitarras, contrabaixo, bateria. Inclusive no início isso causava um certo incômodo no hospital. E no início foi preciso uma certa persistência para perseverar mesmo, porque aquilo que começou espontaneamente, chegou um dado momento que eu me toquei de que aquilo tinha uma força maior do que eu imaginava. Então não foi nada planejado, não foi uma articulação teórica ou clínica que eu fiz, não foi nada disso. Foi a minha própria angústia de estar nesse lugar, a minha própria relação com a música, e a partir daí a coisa começou muito experimental. E um dia, numa tarde linda, que eu nunca me esqueço, a gente estava fazendo um som na área de lazer, lá do módulo E, e esse som estava muito alegre, a gente tocando reggae, e aí eu observava aquilo assim e começava a me dar conta de como a música tinha a capacidade de criar um território ali naquele instante, onde as posições endurecidas e colocadas pela instituição, o paciente, o psicólogo, ou seja, tudo isso se desfazia, vamos dizer assim. E nesse território construído pela música ali, as relações se colocavam a partir de um outro lugar. Então isso tinha uma força enorme que eu me dava conta disso. Foi nesse momento que eu comecei a me dar conta. Isso eu nunca esqueço. Porque nesse dia, tinha um paciente que tinha agitado, ele tinha sido contido, ele estava amarrado. E um outro estava cantando reggae. E esse que estava cantando, você vê a coisa do equipamento, da caixa, da voz. E de repente, no meio do reggae, continuou tocando reggae ali, e ele começou a gritar, chamando o técnico de enfermagem lá dentro da enfermaria. Fulano, desamarre esse plano, desamarre ele, traga ele para dançar um reggae aqui.
E ele ficou repetindo isso, vamos lá, desamarre fulano, traga ele para dançar um reggae. E o técnico de enfermagem escutou isso e desamarrou e trouxe. E ele já chegou dançando. Então essa cena foi uma cena que me comoveu muito, porque ela, para além dela mesmo, também tinha assim, se evidenciava ali para mim cada vez mais a força que esse trabalho com a música tinha aqui dentro do Espírito Santo. E foi nesse dia que esse mesmo Joares é uma figura interessantíssima, ele é até da Chapada Diamantina, e que ele deu o nome à banda. Foi ele que deu o nome. Ele cantando reggae, ele disse: com vocês agora a banda Flores da Massa. Flores da Massa causou logo aquela coisa. Quando eu ouvi isso, eu achei um nome interessante. Uma mulher muito libertária, muito liberta de tudo no mundo. Por causa da minha liberdade, eu sou oprimida à violência, a sexual, a institucional, dentro do sistema de saúde mental. Porque eu me identifico como uma planta seca. Ah, Jana, não quer essa planta seca. É aquela planta que ela está tão seca, mas ela continua em pé. Nem a seca mata ela. Eu sou essa mulher que o teatro e a arte e a saúde mental me fez. E a gente pode pensar que esses que são chamados de loucos podem ser também pensados como, digamos assim, as flores que brotam no meio da loucura social também. Então eu interpretei esse Flores da Massa em outro lugar, e aí só substituí banda por bando. É mostrar, né, que a gente não precisa de manicômio. Eu já tive 7 internamentos psiquiátricos. E hoje eu estou dentro da universidade, né, com vocês, sendo agente multiplicador de ideia e transformação, né? É uma mudança total de lugar, né? Que antigamente me prendiam no hospício e me maltratavam muito. E assim, eu venho com a perspectiva de mostrar aos profissionais, principalmente de saúde, que profissional de saúde adoece, né? Eu sou técnica de enfermagem há 24 anos. Então, é importante essa mudança de lugar. A gente tinha umas amigas e a gente queria criar esse bazar. Era na Feira de São Joaquim. E lá na feira era demais. A gente trocava verdura, roupa. A gente fazia lá o que cigano faz, né? Aquelas câmeras. E aí a gente começava a fazer isso. Só que surgiu a oportunidade, a gente viajou para Juazeiro, junto com a galera da UFBA, e a gente surgiu a oportunidade de falar com o prefeito da UFBA para fazer um bazar aqui. Gente, eu não sou louca não. Louca é o povo da UFBA. Tá? Porque o BI, a veterinária, a saúde, eu estou inserida dentro de tudo, dentro desse campus aqui. Eu nunca me senti tão livre. E a gente está conseguindo atingir coisas que vocês nem entendem. A gente não é só um bazar, a gente é uma discussão completa. A gente faz rodas de conversa de violência contra a mulher. A gente faz rodas de conversa sobre preconceito, sobre direito. E aí, quando a gente vem para a UFBA, eu me bato com um louco pior que eu. Os estudantes realmente, eles são loucos. Eles são muito libertos e eu me sinto muito bem aqui. E conseguimos identificar muitos estudantes, filhos de pessoas assim, que as pessoas não percebem em casa que eles estão doentes. E a gente virou terapêutico de louco da UFBA. Porque a gente vai para algumas faculdades fazer palestra que não tem nada a ver com nada a ver. O povo está fazendo psicologia, mas parece que não botou o pé no chão ainda. Porque para você ser psicólogo, você tem que vir para a rua, você tem que ir para o movimento. Pensa que você vai para o consultório vai ser bom, não. Porque é muito difícil trabalhar com psicologia, com a cabeça do sujeito. E às vezes até vocês viram tão louco e não sabem. E a gente percebe isso aqui na UFBA. Então isso aqui é um aprendizado. O trabalho com a arte, ele faz laços. De como eu trabalho com a arte,
ele fortalece os vínculos, ele desconstrói estigmas, desconstrói preconceitos, porque ele faz um encontro, ou seja, a música cria a possibilidade de um encontro. Fora daquele encontro formal, no sentido, por exemplo, o estudante vem, aí ele é ou estudante de enfermagem, estudante de psicologia, e vem encontrar com o doente numa relação já estabelecida ali institucionalmente. Ou seja, quando a arte coloca uma questão que transcende essa coisa de normal patológico, ou neurose, psicose, a arte coloca uma questão sobre como estar no mundo e poder criar e se recriar, se reinventar mundos. Ou seja, isso é o que a arte coloca e coloca para todos nós. Uma coisa muito forte no grupo que é a formação política dos integrantes. Então, eu entendo que o processo da arte em si já é um processo político, né? No momento que eu crio, no momento que eu construo um discurso, uma linguagem, um posicionamento político, isso faz parte. Em especial com o grupo, a luta antimanicomial já estava presente dentro do discurso político. Então, a ação dos cínicos, em especial, eu acho que tem um caráter muito forte dentro da luta, porque ele deu visibilidade e ele também, né, levou a discussão da luta para um outro campo, que é o campo do teatro, né? Os cínicos e a luta antimanicomial são dois movimentos que estão muito próximos, né? Eles se desenvolvem em paralelo também, e principalmente por isso, assim, porque ele é formado de sujeitos já num discurso político construído e que se apropria também desse espaço de fala do teatro para reforçar, né, esse posicionamento. E quando você entra dentro da loucura junto com Renata, você vê que você pode tudo. Que você não tem grana, mas você tem uma capacidade imensa de brilhar no palco. E você vai... Qual é a contrapartida dessas histórias? Porque eu penso muito, galera, em contrapartida. E eu quero falar disso porque na sala de aula a galera tem que escutar esse áudio. O usuário come, bebe, toma remédio, o usuário não é só maluco, o usuário tem diabetes, tem pressão alta. E os cínicos precisam de incentivo, precisam de ajuda para que outros usuários da rede de saúde mental estejam dentro desse grupo. Aí surgiu um primeiro convite para tocar. Ele disse, vai, você não leva a banda para tocar na festa da FAPEX? Aquilo deu um insight assim, para mim também, que a gente nunca tinha pensado em sair para tocar, essa coisa. Então, de repente, nós fomos convidados para um show, onde nós teríamos equipamentos alugados de boa qualidade, e a gente precisava preparar um repertório para ir tocar. E aí a gente sustentou ensaios fechados, né, para poder preparar o repertório, e foi nossa primeira apresentação. E foi muito bacana, foi muito bacana, muito interessante. E a partir daí começou a surgir essa ideia da gente se apresentar em outros lugares. Como foi difícil sustentar esse trabalho ao longo de 10 anos. De como foi muito difícil, sem nenhum tipo de recurso. E digo isso não no sentido de fazer um lamento, mas de dar uma pista de por onde as coisas podem acontecer, ou seja, foram justamente nas parcerias. A Renata Benestar, ou seja, teve um momento em que a gente se aproximou para dialogar sobre as nossas experiências, sobre como estávamos vivendo as coisas, sobre essas dificuldades, e então, mas assim, foi desse encontro um pouco aí que surgiu essa parceria, vamos dizer, entre os cínicos e o bando. E isso deu uma alavancada, principalmente para o bando. Tem desde as pessoas que às vezes têm até medo de maluco, né? Então você chega assim, nossa, eu tinha tantos problemas e adorei tanto a peça. Então a gente observa que realmente existe uma quebra ali de quem assiste, porque, né, puxa-se o tapete, ela vai lá esperando que a pessoa tem limitações, tem não sei o quê, de repente ela se depara com uma encenação que coloca esse sujeito em outro lugar. Então, tem um estado de surpresa muito grande, assim, né? Delírio estético. Delírio. Delírio. Delírio.
pinto sons, escrevo cores, declamo esculturas. Do lixo, palavras, questionamentos, pedagogia, possibilidade de sentir tudo o que se toca, de ver tudo o que se olha e estimular todos os sentidos. Sinto minha voz, ouço meu corpo, vejo minha mente, minha visão de raio-x. Atravessa preconceitos, visualiza transformação. Minhas pernas elásticas ultrapassam barreiras, diminuem distâncias. Sociabilizo minhas descobertas e, nas dos outros, percebo que o mundo sabe mais que o indivíduo. De qual mundo falo com meus neurônios estéticos? Do mundo adentro ou do mundo afora? Caminho o mundo adentro, percebo o mundo afora. Delírio, delírio, delírio. Delírio estético que produz arte, que cuida e recria o sujeito para a doença mental. Médicos para a saúde mental. Estética, estética do pobre, do louco, das mulheres, do preso, das crianças, do ser humano negro, liberdade de ser sujeito. Verbo, e não apenas adjetivo, de ser presente na ação do coletivo. Em São Paulo, pergunta ao usuário: e o Coringa, quem é? Ele, sem duvidar, um safado, quer matar o Batman, meu herói amado. Delírio, delírio, delírio. Entre nessa brincadeira, salsa, cebola e coentro, é festa no engenho de dentro, viva Nise da Silveira. Entre nessa brincadeira, entre nessa brincadeira.